dia! Muito bom dia! Como é que vocês estão? Conta pra mim aqui nos comentários como é que foi o final de semana de vocês. Desfrutaram bastante? Aprenderam para ler também, para desenvolver, né? É sempre muito importante. Inclusive eu deixei algumas sugestões de livros lá para vocês no meu Instagram. De acordo com a fase que você quer, né? Se quer desenvolver feminilidade, eu deixei uma sugestão, que é aumentar seu relacionamento com Deus, que é o objetivo aqui dessa série de 40 vídeos. Também deixei uma sugestão de um livro. Precisa mais de um pouco de inteligência emocional? Tem um outro livro lá sendo indicado para vocês. Dá uma passadinha lá para conferir. Nosso dia 20 hoje é Restaurando o Relacionamento. Vamos lá, uma vez que a vida consiste em amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos, né? E nos esforcemos, né? Nos esforcemos para mantê-los, esses relacionamentos, em vez de simplesmente descartá-los. É claro que há situações em que fica insustentável, né? Em termos de agressão, esse tipo de coisa. A gente não tá falando disso. A gente tá falando daquela briguinha, daquela picuinha, daquela coisa que ninguém quer torcer o braço, ninguém quer ceder, né? Em que o orgulho fala mais alto e as pessoas acabam encerrando os relacionamentos, né? Sempre que há um desacordo, sempre que há uma mágoa ou um conflito. Hoje a gente vai falar o que tá lá em Coríntios, a nossa base bíblica, né? O nosso embasamento, eu sempre gosto de trazer um para vocês, é 2 Coríntios 5:18. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos, tá? O que diz lá em 2 Coríntios 5:18 é: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Jesus Cristo e nos deu um ministério da restauração de relacionamentos. Ou seja, antes de Jesus vir, o mundo não precisava de salvação, estávamos todos em pecado. E o Senhor não trouxe o Filho dele para restaurar essa relação com a humanidade, para a gente ter uma nova ótica, uma nova visão? Então, é exatamente isso que ele espera que a gente continue propagando em termos de relacionamento aqui na Terra, né? Boa parte do Novo Testamento é dedicado a nos ensinar a ter um bom relacionamento uns com os outros, tá? Paulo escreve o seguinte: se vocês receberam algo por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se participar da comunidade do Espírito significa alguma coisa para vocês, ou seja, participar quanto igreja, né, significa alguma coisa para vocês, concordem uns com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos, né, amigos de verdade uns dos outros, amigos que apoiam, amigos que cuidam, amigos que estão ali para orientar, para ensinar, para corrigir também quando for necessário. Se você quer a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, você deverá aprender a ser um pacificador. Você vai ter que ser, como diz outro, um especialista em resolução de conflitos, em resolução de problemas, porque todos nós, em casa, no trabalho, com amigos, os familiares de amigos, sempre temos problemas, sempre temos conflitos, e é interessante que você seja aquela pessoa que sempre traz, que entende o contexto, não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas sempre traz uma palavra ali para acalmar os ânimos, para pacificar, para mostrar que aquilo ali pode ser superado, que aquele relacionamento pode, né, continuar. Isso é o papel que Deus espera de nós quanto cristão. Como você foi moldado para ser parte da família de Deus, e segundo o propósito de sua vida na Terra, o segundo, né, propósito da sua vida na Terra é aprender a amar e a se relacionar com pessoas. Vou te entregar agora 7 códigos, tá? Para você restaurar seu relacionamento. Seja com seu cônjuge, seja no teu local de trabalho, algum colega que de repente você brigou, ou no seu grupo de QGR, né? Ou na sua célula, enfim. Onde você costuma se relacionar, se reunir, sempre ocorre conflitos, então tenha esses códigos, tenha essas informações que eu vou passar para você sempre em mão, sempre próximo, para que você possa praticar sempre que acontecer, e você vai ver a diferença nesse relacionamento, a diferença nessa comunhão de vocês, tá? O primeiro é: fale com Deus antes de falar com a pessoa. Se você tá chateado com seu esposo por alguma atitude, ao invés de ir lá gritando, descarregando nele tudo o que aconteceu, dobre teu joelho, ore, peça a Deus sabedoria,
peça a Deus discernimento, peça a Deus o espírito da mansidão, né? Ela fale lá sobre os frutos do espírito. E acalme-se, se recomponha e tenha uma conversa madura, uma conversa alegre. Não alegre não é a palavra certa, que quem tá nervoso dificilmente vai estar alegre. Mas é uma conversa sadia, sabe? Em vez de ser uma conversa baseada em acusações, em xingos, em gritos, senta e conversa da forma que eu tô conversando com você aqui. Afinal de contas, vocês são 2 adultos, né? Não tem necessidade de ser de uma forma diferente. O ônibus pode até dar uma esquentada, mas no mesmo momento tem que baixar a bola os dois. Porque isso é um relacionamento sadio, né? É dessa forma que se constrói relacionamentos sadios. Use a oração para desabafar verticalmente, mulheres. Em vez de começar a gritar, arrumar aquele escândalo que os vizinhos tudo escuta, dobra teu joelho e faz esse escândalo aos pés de Jesus, sabe? Compartilha com ele a sua dor, as suas ansiedades, os seus medos, as suas frustrações, porque ele tá ali pra você, não é só nos dias bons, sabe? Ele quer esse tipo de relacionamento, esse nível de sinceridade. Jesus, hoje eu quero matar aquele homem. Conta pra Jesus, ao invés de ligar pra uma amiga e começar a falar mal do marido, dar um mau testemunho de vida, de repente por uma coisa pequena, por um momento de raiva ali, porque o bom testemunho, gente, a imagem da pessoa é muito fácil de destruir, mas depois de restaurar, é bem delicado. Então conte pra Deus, grite pra Deus, peça pra Ele ajuda. Ele nunca vai ficar surpreso, chateado, com raiva, magoadinho. Nunca vai te fazer te sentir inseguro ou qualquer outro tipo de emoção, tá? Diga exatamente pra Deus tudo o que tem dentro do seu peito. A maioria dos nossos conflitos surgem do fato de nós não estarmos satisfeitos, né, com alguma coisa. Alguma dessas necessidades só podem ser alcançadas em Deus. Sabe aquela pessoa que sempre quer mais atenção, que sempre espera que o outro faça mais e mais e mais, e por mais que faça, por mais que entregue, nunca está satisfeito? O que está faltando você ser preenchido por Jesus. Está faltando que você tenha intimidade com seu Pai do céu. Que no momento que você se sentir amada, que você tiver com a sua identidade ativada e saber que você é uma filha amada do Pai ou um filho amado do Pai, a partir desse momento, as outras pessoas que chegarem na sua vida vai chegar só para completar o que já está cheio ali dentro, tá? Quando você espera que qualquer pessoa, um amigo, sua esposa, ou seu marido, chefe, ou algum membro da família, ou pior ainda, transfere para os seus filhos essa responsabilidade, né, de te deixar feliz, eu sou muito mais feliz depois que você chegou. Oi, não. Você já era muito feliz e você está transbordando essa sua felicidade. Você está transbordando esse seu amor, compartilhando ele com o seu filho. Não transmita para ele. Se amanhã ou depois ele te magoar, você vai ficar chateadinho e vai deixar de ser feliz? Não é isso que pessoas maduras, né, pessoas com inteligência e domínio emocional fazem, né? Então satisfaça a sua necessidade, esse seu excesso de carência, que só Deus pode resolver com ele. Busque relacionamento íntimo com ele. Você vai estar fadado, né, à amargura e à decepção, se você buscar isso em outras pessoas. O apóstolo Tiago notou que muitos dos nossos conflitos são causados pela falta de oração. É de onde vêm as guerras, as contendas, né, que há entre vocês. Vocês cobiçam coisas que vocês não têm. Não têm porque não pedem. Então peçam a Deus o que vocês precisam. Em vez de confiarmos em Deus, vocês confiam que outras pessoas te farão felizes, né? E então nos zangamos, a verdade é essa, nós nos aborrecemos, nós nos estressamos quando as nossas necessidades não são atendidas, quando essas pessoas nos decepcionam. Então, foque em derramar suas angústias, as suas frustrações em Jesus, ore, depois sente com a pessoa que você teve conflito e resolva. Não é pra orar e ficar quieto guardando aquilo dentro de você, não. Resolva seus problemas, entendeu? Você vê que paz que a gente fica quando a gente resolve o que está pendente. É muito bom, tá? O segundo código é: tome sempre a iniciativa. É o que eu acabei de falar agora. Resolva o problema. Já orou? Já buscou do seu direcionamento? Tá tranquila? Tá leve? O coração fica leve, fica em paz. Tome a iniciativa de conversar. Ah, Carol, não fui eu que errei. Foi ele que aprontou. Sabe? Vocês não são uma unidade, não é um só. Então tem ele ou tem ela, entende? São vocês. O que vocês, quanto casal, faz
para melhorar a vida um do outro, que vocês, quanto casal, faz, que engrandece a vida um do outro, que vocês crescem espiritualmente juntos. Então, seja você a tomar a iniciativa para conversar. Não importa se você ofendeu ou se você foi o ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo para restaurar a comunhão que foi perdida. Seja com o cônjuge, ou com amigos, ou com o chefe, tá? É importante, é tão importante que Jesus ordenou que até mesmo tivesse procedência isso, né? No culto de adoração. Quando as pessoas vão entrar no lugar de adoração e vão entregar ali uma oferta, né? Ou é o dia de ceia, de Santa Ceia, lá antes não tem a palavra e o pastor ou o presbítero, né? O padre que for entregar ali a ceia, não fala que se você tiver alguma rixa, algum problema, alguma intriga com algum amigo ou com algum irmão, que você vai e resolva. E só depois traga as ofertas, que você vai e resolva. E só depois tome a ceia. É para vocês terem noção de quão importante é resolver conflitos. Então, tome você a iniciativa, né? De ter conflitos resolvidos. Conflitos não resolvidos bloqueia a comunhão com Deus e impede que as suas orações sejam respondidas, além de te tornar uma pessoa mais triste, menos confiante, uma pessoa infeliz, tá? Terceira chave, terceiro código que eu vou te entregar hoje. Tenha compaixão pelo sentimento dos envolvidos. Normalmente, quando a gente tá com muita raiva, tá estressado, tá irritada, a gente descarrega no outro toda a nossa frustração, toda a nossa raiva, sem pensar nas consequências das nossas palavras. Querido, entenda, uma palavra lançada, ela não volta atrás. Então você abre uma ferida na alma daquela pessoa. Por mais que, 3 horas depois você acalmou seu espírito, você vai lá e fala, me perdoe pelo que eu te falei, eu não penso isso. Aquele momento, eu tava chateada, eu tava com raiva, mas a palavra já foi lançada, a mágoa já foi criada, o atrito já foi feito. O afastamento, né, o distanciamento já foi colocado. Por mais que a pessoa te ame e fale, não, ok, eu te perdoo, ela vai ficar lembrando daquilo ali dentro dela depois. Então, faça o que eu falei lá no primeiro passo. Dobre seu joelho, ore, descarregue a sua fúria, o teu nervosismo em oração para Deus. E quando você se acalmar com as palavras certas, de forma sábia, você vai sentar e chamar a pessoa que você precisa conversar, ok? Tenha compaixão pelo sentimento das pessoas. Se preocupe como aquela pessoa vai ficar depois, porque é sua responsabilidade também. Não comece tentando conversar com as pessoas sobre o que elas sentem. Apenas ouça e deixa ela descarregar. A pessoa tá nervosa? Sabe, não cutuca onça com vara curta, não tem um ditado que é assim? Então, não faça isso. Se a pessoa não teve a inteligência emocional de orar e falar com Deus, ainda não escutou esse vídeo e ela veio descarregar em cima de você, deixe ela falar. Então, deixe ela descarregar. Mas sem ficar na defensiva, sem ficar olhando pra cima, sem ficar fazendo careta, porque aí deixa a pessoa ainda mais irada. Só mexa assim com a cabeça e fale, ok. Já sabe, de preferência assim, nem mude a feição. Você para. Eu entendo. Ok. Só isso. E deixa a pessoa fazer. Depois compartilha com ela aqui esse vídeo. Ou compartilha com ela esses 7 códigos de como ela pode compartilhar, né, aquele sentimento, tudo que ela tá sentindo de uma forma diferente, de uma forma que seja mais produtiva para ambos, tá? Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Quando você escuta a perspectiva do outro, que o outro tá falando, tá se sentindo, como ele tá dizendo, né? Quando você fica ali verbalizando, balançando a cabeça, ok, eu entendo, ok. Por mais que a pessoa esteja errada, por mais que você queira dar a sua opinião sobre aquele tema, você só escuta. A mensagem que você passa inconscientemente para a pessoa é: eu valorizo a sua opinião. Eu me preocupo com o nosso relacionamento. Você é muito importante para mim. Principalmente quando é uma briga com um amigo, alguma coisa de trabalho, que a mulher chega e quer conversar. Entende? Simplesmente você escutar, mesmo que você não concorde com a postura que ela adotou lá naquele momento, quando ela tá te contando. Ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir amada, ela vai sentir que em casa ela tem alguém que ela pode confiar, que ela pode contar. E isso vai melhorar muito o relacionamento de vocês. 4º código:
confesse sua parte no conflito. Ai, como é difícil. Mas se você quer restaurar um relacionamento, você deve começar admitindo seus próprios erros e as suas transgressões. Peça a Deus que lhe mostre quanto daquele problema ali que vocês estão lidando é responsabilidade sua, que foram causados por você. Faça perguntas mesmo, ó. Sou eu o problema? Eu estou sendo irrealista, insensível ou de repente sensível demais? A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Quando você começa admitindo humildemente os seus erros, isso neutraliza a raiva do outro, sabe? Você nunca, pra quem tem, né, aquelas mulheres assim, um pouco mais enérgicas, aquelas mulheres mais briguentas, ela começa a gritar, te xingar, te acusar, aí que você fala, não, você tá certo, eu errei. Ela não dá aquela murchada na hora ela vai baixar, tá vendo? Sabia que era você, mas não dá aquela diminuída no ritmo, no grave da voz? Então, neutraliza a raiva da outra pessoa quando você admite que foi você mesmo que errou. E aí você tem que ter todo aquele manejo, né? Todo aquele jogo de cintura para contornar a situação e desarmar, vamos dizer, aquele ataque, né? Então, aceite a sua parte na responsabilidade daquele erro, daquela situação tá acontecendo. E peça perdão, né? Busque sempre restaurar o seu relacionamento. Quinta chave. Invista contra o problema, sabe? Ataque o problema e não a pessoa. Não há como solucionar problemas se você estiver preocupado em identificar o culpado, né? Você nunca se fará entender estando zangado. Então, escolha cuidadosamente a palavra. Uma resposta branda é sempre melhor que uma resposta sarcástica. Irritar a outra pessoa ainda mais jamais funciona. Imagina a seguinte situação, que hoje acaba sendo um pouco comum, que é ciúmes, né? Se o teu companheiro tem ciúmes de um colega de trabalho, você vai começar a falar porque você é muito ciumento, porque você é muito inseguro. Não, você vai perguntar para ele, qual é a minha postura? O que eu faço que desencadeia em você esses ciúmes? Qual é a atitude? É o fato de eu ir lá e pegar na mão dele? É o fato de a gente conversar, rir e eu encostar a mão no ombro dele? Em que momento? O que eu faço que isso ative você? É procurar focar no problema que está causando os ciúmes e não na pessoa geradora desses ciúmes. Então, você sempre faz esse tipo de avaliação quando você quer investir em resolver problemas e não acusar pessoas, tá? E não seja muito persuasivo, sabe? Quando você é persuasivo demais, você acaba sendo áspero e você acaba acusando, você acaba magoando, usando palavras que vão irritar ainda mais aquela pessoa. Então, para o bem do relacionamento, você deve, vamos dizer assim, que destruir o seu arsenal de armas nucleares relacionais, né? Ou seja, não condene, não menospreze, pare de comparar, para de rotular, para de insultar, de ser irônico, de ser sarcástico, né? Paulo resume tudo isso dessa forma, ó. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, ok? Vamos ali para a nossa sexta chave, que é coopere tanto quanto possível. A paz sempre tem uma etiquetinha, sabe, de preço. E às vezes o que custa, o valor que custa é o nosso orgulho, né? Frequentemente custa o nosso egoísmo, né? Mas que pelo bem da comunhão você faça o melhor que você puder para chegarem a um acordo. De repente, por orgulho você não quer confessar, por orgulho você não quer ceder, por ser egoísta, né? Você não quer ceder, mas adapte-se aos outros, sabe? Mostre preferência pelas necessidades dele.
Você é bem-aventurado quando mostra às pessoas como cooperarem ao invés de competirem e brigarem. E é então que você descobre quem realmente é no seu lugar na família, né? Na família de Deus. Quando você começa a demonstrar empatia, a demonstrar carinho, a ter autocontrole, a praticar o domínio próprio. Você começa a ter uma mudança de postura e automaticamente as pessoas começam a te reconhecer. Opa, aquele ali é diferente. O circo tá pegando fogo, mas a pessoa age diferente. Então você começa a se destacar, a mostrar o teu lugar na família de Deus. E por último, né, o código 7, que dá ênfase à reconciliação e não à solução. Porque nem tudo tem uma solução imediata, de repente vai precisar de um tempo maior. Porém, a reconciliação tem que acontecer de forma rápida, né? Quando a gente foca na solução e se atém ao problema, nós podemos restabelecer um relacionamento, mesmo como somos incapazes de resolver nossas diferenças. Mesmo o diamante tem diferentes aspectos quando vistos de ângulos diferentes, não é? Então Deus espera unidade, vamos dizer, e não uniformidade. Assim como você vê o diamante nesse formato e cada tracinho dele, né, assim ao redor, cada pessoa que vê de um ângulo, não é? Vê de uma forma diferente, mas ainda assim ele está em uma unidade quando ele está num brinco, ele está em uma unidade quando ele está numa base de um anel, não é verdade? Então, é essa unidade que Deus espera, e não uniformidade, que você raspando o diamante ao redor, assim, até ele ficar lisinho. Não é isso que Deus espera. Isso significa que vocês podem caminhar de braços dados sem concordar em todos os assuntos. Isso significa que você pode ter uma opinião diferente do seu cônjuge, uma opinião diferente do teu colega de trabalho, da tua liderança, e ainda assim caminhar lado a lado com eles, e ainda assim desenvolver um bom trabalho, e ainda assim ter uma dinastia saudável, uma dinastia forte, tá? Então, para você refletir, com quem você precisa hoje restaurar a sua comunhão? Não demore mais, nem um segundo. Para esse vídeo agora, pega o telefone, ao contrário, para esse vídeo agora, ore, peça a Deus direcionamento, admita qual parte você tem, quanto de percentual você tem ali nesse problema que foi causado para que ocorresse esse rompimento. Então pega o telefone e liga para essa pessoa e resolva, como diz a minha irmã, resolva seus BO, resolva seus problemas, converse com Deus e liga. Pega os 7 passos aqui. Se você não conseguir anotar tudo durante o vídeo, você pode me chamar lá nas minhas redes sociais, no direct, que eu mando o PDF, né, desse dia de hoje, eu tenho salvo aqui, e eu compartilho com você os 7 passos, mas resgate essa comunhão. Lembre-se, sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Que você faça um excepcional dia e que Jesus te abençoe.